Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos e hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu venho sendo muito questionado, que é como que a gente pode começar com os nossos primeiros R$ 1.000 ou basicamente pouco dinheiro e como que a gente pode ser um holder e começar no mundo das ações com nossos primeiros investimentos. Então se você quer saber mais, fica aqui no canal, fica aqui nesse vídeo que vai ser muito bacana o conteúdo. E o ponto que eu quero trazer aqui é que se você ter R$ 100, 1.000, 10.000, 100.000, basicamente não importa a diferença. O que eu quero trazer aqui é um pouquinho do approach e como que a gente pode fazer certas movimentações no mercado financeiro, tanto com pouco dinheiro quanto com uma carteira mais exponencial. Nesse vídeo eu não vou entrar na parte de trades ou de outros investimentos em que existe no mercado e que vocês sabem, eu não sou um cara muito adepto e eu gosto muito da filosofia do buy and hold e a gente pensar como um holder. Então eu vou trazer aqui métodos em que normalmente um holder vai gostar e não vai ser focado em trade, mas sim em metodologias em que possam nos gerar grandes retornos no longo prazo. Falando de uma maneira bem específica, o trade é focado em operações de curto prazo, em que o investidor ele tira vantagem de oscilações tanto de um dia quanto de uma semana e ele vai fazendo várias operações ao longo do tempo. Ao inverso, uma parte do investidor de análise fundamentalista, que é o foco desse canal, a gente faz análise de longo prazo, em que a gente faz compras nas empresas e fica por um longo período de tempo, trazendo junto com esse período de tempo tanto os lucros dela, quanto as partes boas, quanto as partes ruins. Ou seja, a gente não quer fazer uma operação de pouquíssimo tempo com pouco lucro, a gente quer grandes períodos de tempo com lucros maiores. E por que eu sou um cara que gosto muito do buy and hold? Basicamente é porque ele me consegue trazer uma renda passiva ao longo dos anos, ou seja, os dividendos, à medida que a carteira vai aumentando e vai ganhando corpo, eles vão aumentando, e é algo que vem passivamente, eu não preciso ter trabalho em relação a isso. E também, se a gente for olhar ao longo da história, os grandes investidores do mundo vieram do método buy and hold. Se a gente falar Warren Buffett, Bill Gates, Charlie Munger, então essas pessoas que têm um conhecimento acima do normal fizeram exatamente esse método. E por que eu não vou fazer, por que eu vou fazer diferente, né? Então é um ponto em que a gente traz uma certa pesquisa, uma certa história ao longo do mundo e começa a aplicar nas nossas ações ao longo do dia a dia. Então esse é um dos porquês que eu vou focar hoje, principalmente em investimentos de longo prazo, como eu sempre venho focando no canal, e demonstrar maneiras em que a gente pode fazer isso tanto com R$ 1.000, quanto com R$ 100.000, quanto com 1 milhão. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse conteúdo, fica por aqui que vai ser muito interessante. É importante notar que com base nesse vídeo, eu acredito que tu já tenha uma conta em uma corretora aqui no Brasil. Caso tu não tenha, vou deixar aqui algumas opções, tanto a Clear, quanto a XP, quanto a Rico, quanto a Easy Invest. São algumas das maiores corretoras no mercado brasileiro e que vão te ajudar e podem te ajudar muito nos primeiros passos em relação aos investimentos. Qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Antes que vocês me perguntem, eu uso a Clear para operar no mercado de ações brasileiro. Basicamente porque ela é isenta de taxas. Isso aqui não é uma propaganda, só estou abrindo um pouco mais da minha carteira. E a Clear, eu gosto da plataforma. Claro que às vezes acontecem alguns erros. Infelizmente isso ainda acontece, o mercado já está ciente disso, mas eu acredito que ao longo do tempo ela vai se aprimorando e esses problemas vão ocorrer cada vez menos. Se você gostou desse vídeo, desse assunto, não esquece de dar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Isso vai ser super importante para a gente crescer, poder compartilhar mais conteúdos e ter uma experiência mais próxima com todos vocês. Então vamos lá, pessoal! A primeira maneira que eu encontraria de investir meus primeiros R$ 1.000 seria no mercado acionário, seria comprando um ETF. Por definição, o que é um ETF? A sigla ETF significa Exchange Traded Funds. E o que é isso? Seria basicamente um conjunto onde por um determinado preço a gente consegue comprar uma cesta grande de ações. Então digamos que com R$ 100 a gente pode comprar várias empresas que compõem o mercado acionário brasileiro e com base nisso a gente não precisa ter uma carteira gigante com exposição em ações. Esse é um conteúdo e um investimento principalmente para quem é iniciante no mercado brasileiro, por uma série de fatores de questão tributária e de riscos do longo prazo,
mas seria algo que com certeza eu faria com os meus primeiros R$ 1.000, investir uma parte em ETF. E normalmente os ETFs eles refletem o índice brasileiro, ou seja, a gente tem ETF do Ibovespa, a gente tem ETF de Small Caps, a gente tem ETF de empresas focadas em dividendos, a gente tem ETF focado em empresas focadas em energias sustentáveis. Então a gente tem uma gama de produtos em que a gente pode operar, pode utilizar e que são super fáceis para os primeiros investimentos de um investidor. E esse é um dos principais pontos que eu gosto de ETF, que desde o começo a gente começa a fazer uma carteira muito diversificada, que com base numa compra de ação a gente consegue alocar um grande grupo de empresas e que essa diversificação nos traz segurança e uma possibilidade muito maior de retornos acima da média no longo prazo. Aqui no Brasil, a gente tem uma série de ETFs que estão listados na B3 e que podem ser facilmente adquiridos por nós investidores em qualquer uma das plataformas de negociação e dos brokers que estão no mercado. Então é um dos pontos em que eu gostaria muito que eu tivesse feito no começo da minha carreira como investidor, de já ter comprado um ETF de começo e poder obter os benefícios dessa compra e desse investimento. E se a gente olhar para o Ibovespa ao longo dos anos, é muito fácil de ver que esse ETF teria um grande lucro, uma grande valorização e indo além, se a gente for olhar os estudos de grandes anos passados, é difícil de bater o índice, ou seja, a gente tem que ter uma carteira bem diversificada, a gente tem que acertar algumas ações, algumas posições nossas, e a maioria dos investidores e a maioria dos fundos também não consegue bater o índice. Isso é uma das razões e um dos porquês que comprar ETF é algo que eu faria desde o começo e que é uma das posições que eu tenho até hoje e que eu não me arrependo de ter, principalmente no mercado americano, mas isso é um assunto para mais tarde. E uma das estratégias também do porquê de comprar ETFs é que existe uma pesquisa chamada Dollar Cost Averaging. O que seria isso, Francisco? Foi uma pesquisa que os investidores americanos fizeram de como seria se a pessoa comprasse $100 todos os meses no mercado, tanto em vezes que o mercado subia quanto o mercado caía. Essa era a opção 1, versus a opção 2, que seria comprar sempre que houvesse uma grande queda. E o resultado é incrível, que vale muito mais a pena a gente comprar R$ 100 todos os meses no mercado e tá sempre no mercado, do que ao invés de esperar grandes quedas para comprar as ações. Por que disso? Se a gente esperar as grandes quedas, a gente vai perder as melhores altas, ou seja, o mercado tem uma tendência muito forte de alta no longo prazo. Se a gente for observar 50, 100, 150 anos, essa tendência de alta no longo prazo, ela sempre acontece. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é que sempre vale a pena a gente estar no mercado. Claro que vai estar suscetível às quedas, que nem as quedas recentes agora do coronavírus, mas essa estratégia no longo prazo gera muitos retornos positivos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link onde está toda essa pesquisa detalhada. O link é em inglês, mas se vocês precisarem de alguma ajuda, só me avisem, coloquem nos comentários, que vai ser muito bom trocar uma ideia com você sobre esse assunto. E quanto mais cedo a gente tiver ciência e investir de uma forma mais racional, com base nos dados, a probabilidade de a gente ter sucesso no futuro é muito maior. E é muito fácil de ver nessa pesquisa que às vezes a gente quer esperar, normalmente o nosso consciente nos diz pra gente esperar uma grande queda no mercado para entrar. Mas a gente acaba perdendo várias altas e várias altas, isso acaba nos deixando angustiados. Então, o ponto que a pesquisa traz é sempre compre todos os meses. Isso vai ter retornos positivos no longo prazo. Então, pessoal, alguns ETFs que eu comprei no começo da minha carteira e caso as pessoas que estejam vendo esse vídeo queiram comprar os ETFs, os primeiros que eu compraria seria o BOVA11, o IVVB11, que reflete o mercado americano, ou o DIVO11, ou o SMALL11. São todas opções que o investidor pode olhar com carinho e que com certeza ele vai estar bem munido para os investimentos e bem protegido em relação ao longo prazo. A diferença desses ETFs que eu acabei de listar é que basicamente alguns refletem o índice de ações brasileiro, o Ibovespa, alguns são empresas focadas em dividendos,
O outro é empresas focadas no mercado americano, em que a gente consegue ter uma exposição ao mercado americano sem precisar ter investimentos em dólar. E também pode ter ETFs listados em empresas de small caps ou em case de turnaround. Então depende muito do range que a gente quer operar. Mas como primeiro ETF, como primeiro investimento, eu compraria tranquilamente o BOVA11. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas é compartilhar um pouco da experiência e um pouco do que a gente pode fazer para conseguir operar e para iniciar no mercado de ações. Então, para resumir aqui, se você quer ter uma exposição ao mercado acionário de uma maneira muito diversificada e de uma forma super simples, fácil e barata de comprar, ETFs definitivamente são a melhor opção. Caso você continue com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente troca uma ideia melhor sobre o ETF mais adequado para você. A segunda maneira que você pode começar no mercado acionário é focar em empresas que são pagadoras de dividendo. O que é isso? Dividendo é uma forma de remuneração que a empresa tem para passar para o acionista, né? E a gente tem casos de empresas que são mais pagadoras de dividendo. O porquê que elas são? Tem empresas que são geradoras de caixa, em que elas estão em setores mais perenes, em setores mais que não tem tanta competição, que são setores que não tem, que à medida que tem a crise eles não tenham tantas mudanças, em especial o setor elétrico. E essas empresas normalmente elas costumam distribuir mais caixa para os seus acionistas. O que é o dividendo? O dividendo é basicamente uma transferência de caixa da empresa para o acionista. E como a empresa às vezes não precisa reinvestir tanto dinheiro no seu negócio, ela é capaz de pagar mais retorno, mais dinheiro, mais proventos para o acionista em detrimento de outras. Então são empresas em que o investidor de longo prazo ele busca elas e à medida que esses retornos vão aumentando, a tendência é que cada ano a ano o yield, o dividend yield, que é a porcentagem de dividendo e de remuneração que a empresa vai pagar para o acionista, ela aumente. Então essa estratégia no longo prazo, ela prova ser muito positiva e com bons retornos desde o começo para o investidor iniciante. A regularidade do pagamento de dividendos depende muito de companhia para companhia. Existem companhias que é trimestrais, existem algumas outras que são anuais. Isso vai depender muito de como o conselho de administração faz a deliberação dos pagamentos. Mas o ponto é o seguinte aqui, a gente consegue ter exposição a certas empresas e ao mesmo tempo um recebimento de proventos em que vai nos ajudar ou a reinvestir mais ou a gente ter um certo saque da nossa carteira. Isso vai ser o conteúdo para um próximo vídeo em que eu vou colocar uma série de conteúdos sobre como a gente pode reinvestir os nossos proventos, os nossos rendimentos, os nossos dividendos para maximizar os nossos ganhos ao longo do tempo. Uma nota importante de fazer aqui é que mesmo que a empresa seja uma boa pagadora de dividendos, não quer dizer que ela é uma empresa que a gente queira investir e goste. Então, não dá para olhar só para o dividend yield, com certeza. Existe a necessidade de fazer uma análise mais profunda, em que a gente conheça mais a fundo a empresa, os porquês e as razões que a gente entraria nela. Então, não foque só nos dividendos, mas é uma variável importante que a gente gosta de olhar e que tem muito futuro para as nossas ações de longo prazo. Em relação às empresas de dividendos, a gente pode ver uma certa característica em relação a elas. Não é algo que é 100%, né? Não são todas, mas em geral as companhias pagadoras de dividendos têm 3 pontos, que são companhias estáveis, grandes e normalmente são companhias com um grande tempo de operação, ou seja, a operação dela já é madura, ela já tem uma certa regularidade em relação aos ganhos, às receitas, e com isso e com essa estabilidade ela é possível de pagar mais remuneração aos acionistas. E essas companhias sendo maduras e tendo em geral mais de 50 anos, o que isso quer dizer? Que elas já passaram por grandes períodos de recesso econômico, períodos de crise, ao mesmo tempo que elas passaram em períodos de grande crescimento da economia, tanto brasileira quanto mundial, e elas são capazes de passar por essas tormentas e por essas marés altas e baixas. E a gente sabe que os ciclos econômicos eles acontecem em volta e meia. Então isso demonstra muita capacidade que elas têm de passar sobre isso e ao mesmo tempo é uma segurança que nós acionistas temos em relação ao nosso capital investido nessas companhias. Outro ponto que é bom de trazer aqui são de companhias que têm negócios fortes e negócios resilientes. Como eu já comentei anteriormente, são negócios que em tese eles são imunes à crise,
de demandas que são lineares ao longo do tempo, isso numa certa estabilidade e um fluxo de caixa mais constante para a companhia ao longo do tempo. E a terceira maneira que a gente pode começar a investir nossos primeiros R$ 1.000 ou pouco dinheiro no mercado acionário é a gente procurar ações de crescimento, que são os growth stocks que a gente conhece. O que a gente fala que são ações de crescimento? Nesse tipo de investimento são ações em que o nosso investimento pode crescer substancialmente. Diferentemente das ações focadas em dividendos, a gente sabe que aquela companhia ela já existe há um longo período de tempo e a probabilidade dela crescer ou de dobrar de tamanho é muito baixa. Ela sabe qual é a demanda dela e com base nisso o mercado é mais estável. Ao contrário, a gente tem as companhias de crescimento, que são companhias que podem dobrar de tamanho, que podem gerar um novo produto ou que pode atender um novo serviço, uma nova demanda do cliente e com base nisso ela crescer fortemente as suas receitas e os seus ganhos. É importante a gente ter na carteira esse tipo de ação também, que ela pode nos dar um boost, ela pode nos aumentar, pode nos masterizar os nossos rendimentos e as nossas valorizações. Então é uma forma também de a gente entrar no mercado e tem algumas empresas em especiais que são muito interessantes, que a gente olha mais de perto em relação a crescimento, a ações de crescimento. Essas companhias em especial, elas em tese elas não operam há um grande período de tempo, mas elas têm operações fortes, resilientes e capazes de crescer e de ganhar muita escala. Então, o principal setor que hoje é parte de ações de crescimento, óbvio que tem vários outros, mas hoje o principal setor que a gente olha mais de perto, que eu olho principalmente como um holder, é o setor de tecnologia. Tem várias ações e várias empresas que elas têm uma tendência e que elas estão aptas a crescer muito. Então é algo que eu olho mais de perto e que eu gostaria muito de ter desde o começo. E para listar para vocês alguns exemplos aleatórios que eu posso trazer aqui de empresas de crescimento, a gente pode, que empresas que têm uma tendência grande de crescer e que podem dobrar de tamanho, algumas empresas como Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, dentre várias outras que a gente pode listar aqui e que tem uma tendência e que são empresas com negócios fortes e com uma capacidade gigantesca de escala. Porém, essas empresas que oferecem em tese uma possibilidade de retornos maiores, também são empresas que têm mais volatilidade no mercado. Então isso é para um investidor que ele quer um pouquinho mais de risco, digamos assim, e essas empresas, elas, assim como elas podem ter ganhos maiores, elas também podem ter grandes quedas, caso algum resultado venha ruim, caso algum produto não seja como esperado. Então existe mais volatilidade nessas empresas e é algo normal e que se a gente quer investir nessas empresas, é algo que a gente tem que se acostumar. Então é muito importante a gente entender os riscos que estão incorridos nas operações e na parte de investimento em ações de crescimento, versus os riscos incorridos em foco em empresas de dividendos ou ETFs. Então cada maneira que eu listei aqui tem uma certa particularidade e é muito importante o investidor saber antes de fazer a operação qual a porcentagem de risco e qual o apetite dele para risco e como ele vai encarar essa forma de olhar o mercado e de ver as volatilidades que acontecem em algo normal e é necessário. Uma opinião pessoal que eu tenho, e caso você seja jovem e esteja começando no mercado financeiro, mercado acionário, é basicamente de focar em ações de crescimento. São empresas que têm maior risco, com certeza, mas como tu é jovem, tu está muito mais tolerante a risco e, como eu falei anteriormente, no longo prazo a tendência da bolsa é de alta. Então o fato de tu colocar teu dinheiro nessas ações, nessas companhias e esperar, é muito provável que o tempo vá te ajudar em relação a esse investimento. Então é uma opinião pessoal e que eu gostaria de ter tido isso quando eu estava com 18, 15, 20 anos e quando eu estava começando os meus investimentos no mercado financeiro. Então pessoal, essas foram as 3 formas de investimento que eu listei para vocês como um iniciante, como a gente poderia investir com pouco dinheiro, com R$ 1.000. Então são os ETFs, as ações focadas em dividendos e as ações focadas em crescimento. Pessoalmente, como é que eu faria uma recomendação pessoal? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, é basicamente uma opinião pessoal minha e de como eu faria caso eu tivesse 18 anos, de 20 anos ou estivesse começando na carreira de mercado financeiro. Eu pessoalmente colocaria, digamos que a gente separasse R$ 1.000 como a primeira forma de investimento. Eu colocaria R$ 500 em ETFs
E aí a gente pode escolher tanto o BOVA11, quanto o DIVO11, quanto alguns outros que estão disponíveis no mercado. Pegaria outros 250, colocaria em ações de crescimento, e a gente tem uma série de companhias listadas no mercado brasileiro que estariam aptas, né, a essa faixa de investimento. E os outros 250 reais eu colocaria em ações de dividendos, em que é muito bacana e muito bom a gente ver um pouco do nosso investimento caindo na conta da corretora e a gente poder ver os frutos dele e também uma certa receita, óbvio que vai ser muito baixa no começo, mas que nos dão um gás para a gente conseguir fazer mais aportes, e é isso que vai fazer a diferença ao longo do caminho, tanto a parte de valorização das ações, o tempo no caso, quanto os aportes. Então são duas variáveis muito importantes e que a gente tem que focar bastante, principalmente nos aportes, que é o que está mais direcionado a nós diretamente. E mais do que falar aqui sobre alguma estratégia especial de investimento, o ponto é de coloque o dinheiro em algo que você entenda, que você compreenda e que você tenha lido. Isso vai ser muito bom no longo prazo para tu ver como é que as coisas funcionam, e caso alguma coisa aconteça errada, tu vai ter ciência do que tu fez. Então, muito mais do que seguir alguma coisa, tanto que o Francisco falou, que outra pessoa falou, o importante é ter senso crítico próprio para saber exatamente os passos. Eu nunca sigo ninguém, não é uma coisa que eu procuro fazer. Eu gosto muito de falar e de entender, e quando eu vou fazer um aporte em alguma companhia, eu leio, entendo, fico ciente dos riscos da operação, que é algo que a probabilidade de dar certo aumenta. Eu sei que algumas posições vão dar erradas, isso é normal, isso é o risco, vem junto com as coisas boas, mas é algo que eu fico confortável, e à medida que o tempo passa, cada vez mais eu vou me conhecendo e entendendo aonde que eu quero investir, quais são as empresas e setores que eu gosto. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Mente de Holder. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso você já tenha feito algo parecido, alguma operação, já tenha investido em algum ETF, coloca aqui embaixo. Qualquer dúvida, vai ser um prazer poder te responder e também a gente compartilhar um pouco mais, tanto da tua experiência quanto da minha, aqui no mercado financeiro. Aproveitando, se você tem alguma sugestão de conteúdo ou algo que você queira ver aqui no canal, deixa nos comentários que eu respondo todos eles, e vai ser muito importante para eu poder fazer a programação dos próximos vídeos e também poder ajudar mais vocês na parte de mercado financeiro, de mindset de holder e como a gente faz a estratégia de buy and hold. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Assim você vai receber toda semana as notificações das novas postagens que eu vou fazer, e é uma maneira da gente ficar mais próximo e compartilhar nossas experiências. Obrigado e até uma próxima!